Agradeço por todos estar aqui hoje, né? Agradeço a presença de vocês. Vamos fechar os olhos e pedir a Deus para abençoar todos nós que estamos aqui, abençoar nossas aguinhas que estão ali para levar para casa. A oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que não os deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja. Senhor, guardai e nos protegei na vinda e na ida, de todos nós que estamos aqui. Amém. Olá pessoal, boa tarde. Bom, como a gente está acostumado já, às quartas, estamos estudando esse livro, Qual a Medida do Seu Amor, da Irmãs. E hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 16, que é o Educação Emocional para a Fraternidade. Como de costume, a irmã se traz uma introdução e usa referências do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo ela traz a referência do capítulo 25, lá do item 8. Esse capítulo é o buscai e achareis. E o item é o observai os pássaros do céu. E é um item bastante bonito. Na minha opinião, tem dois pontos principais lá para a gente se atentar. Que o primeiro é que fala para a gente não se preocupar excessivamente com o amanhã. Que Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê segundo as nossas necessidades. E para a gente não juntar os tesouros materiais, que eles são perecíveis, para a gente juntar tesouros no céu, que são eternos: a benevolência, simplicidade, humildade. E o segundo ponto desse item fala assim, que quando a fraternidade reinar nos povos, nos diferentes povos, assim como províncias de um império, assim como as cidades de um estado, quando essa fraternidade atingir tudo isso, a gente vai conseguir dividir o que é supérfluo momentaneamente para um, vai atender as necessidades momentâneas do outro. Então a gente vai encontrar um equilíbrio quando a fraternidade reinar em todos os cantos, né? E no Evangelho está trazendo a fraternidade, e esse é o gancho que a irmã se traz para esse capítulo, que nos ensina, inclusive, o título do capítulo, né? Que é a educação emocional para chegarmos à fraternidade. E no final desse item do Evangelho é o que ela traz para a gente. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Então a irmã se começa o capítulo já deixando bem claro que quando a gente não tem caridade e fraternidade nos nossos corações, o egoísmo vai continuar reinando em nós, né? E através do Espiritismo, o Espiritismo nos dá a oportunidade de aprender e se aprofundar sobre esses temas de caridade e fraternidade. E aí nesse capítulo vamos ver então o que a irmã se trouxe sobre a fraternidade. Ela começa trazendo que a fraternidade é uma conquista emocional. Então, em outras palavras, ela vem derrubar essa mistificação de que às vezes a gente cria, de que a gente vai ter uma evolução como um passe de mágica, né? Não é só porque a gente estuda, lê, né, assiste palestra, vê vídeo, que a gente já aprendeu o que é, né? A gente precisa pôr em prática. Ela coloca que para criarmos o afeto, assim também como outras potencialidades da alma, a gente precisa nos educar e exercitar esses pontos diariamente.
né? Os novos hábitos, esses novos hábitos que a gente vem construindo, afetivos, eles são construídos diariamente, com o nosso esforço diário, né, em sermos agradáveis e saudáveis. E ela coloca que a fraternidade ela não é passageira, né? Não é algo que ora ela aparece, ora ela desaparece, né? É um estado de espírito, é algo elevado, nobre, que gera um clima de plenitude íntima, né? Então, digo por mim mesmo, né? Sou um exemplo de serenidade, assim. Minha esposa que está aqui sabe, né? O quanto eu tenho, o meu humor oscila, né? O quanto que eu sou sereno, né? Na plenitude. E não é assim, né? Ela explica que para chegar num patamar espiritual da fraternidade, é necessário a gente ter uma sucessão de atitudes no bem, que aí vai trazer uma harmonia entre o pensar, o sentir e o agir, né? Esses três alicerces só vão chegar ali no ápice da fraternidade com essa sucessão de atos no bem. Mas o que é fraternidade? Ou quem são as almas fraternas? Ela vem trazer aqui pra gente. Fraternos são os que têm serenidade, que dilatam essa compreensão de vida e do próximo. Fraternos são os que têm indulgência, tolerância. A gente viu isso em outros capítulos aqui nesse livro. Fraternos são os que têm disciplina de respeito e amor indistintamente. E ela nos traz 3 elementos que formam a fraternidade. A sensibilidade, que não é sentimentalismo, né? Ele é o dinamismo da caridade promocional, não aquela caridade que traz soluções paliativas, né? É a caridade que traz dignidade humana. O segundo ponto, indulgência, tolerância, que acabamos de falar, que não é conivência. A gente viu isso em outro capítulo também, né? Para não confundir a indulgência com conivência. E o terceiro é a alteridade, que é a capacidade de reconhecer nos outros as diferenças através do amor, através da empatia. E como que a gente pode entender, depois que a gente entender um pouco, né, essas características, e como que a gente pode exercitar isso, né? Como que a gente pode exercitar a fraternidade? Tá claro até aqui, pessoal? Tá indo? Ela traz que, mais uma vez, está isso em várias partes do livro, ela traz que para exercitar esses pontos são nos nossos círculos de convivência. É na nossa casa, é no nosso emprego, aqui. Ou seja, cada ponto que nós temos em todos os nossos círculos de convivência, é lá que a gente tem que fazer deles, né, uma escola, né, um centro de treinamento para aplicar aquilo que a gente acabou de falar. Então, tá fácil, né? Pegar todos esses pontos aí e a gente atuar neles para fazer com que a gente transforme esses pontos, né, em vários pontos onde se reina a fraternidade. Assim que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade seja fraterna. E, como a gente disse no começo, isso não acontece no estalar do dedo, né? Não é assim, da noite para o dia. Conflito, decepção, mágoa, desagrados, essas coisas vão ocorrer. Ela traz isso muito claro. Óbvio, a gente é imperfeito. Mais uma vez, não é só porque a gente lê, estuda, vê vídeo e tudo mais, que pronto, estamos preparados. Não é isso. A gente tem que ir galgando isso diariamente, nesses centros, nesses polos, e aos poucos a gente vai evoluindo. E através da prática, né, do perdão, do amor, a gente vai aos poucos tirando as nossas cascas e superar essas reações, né, que nos incomodam. Ela coloca que a fraternidade é a base do nosso ideal, que a gente deve empenhar sempre para tornar o clima moral das sociedades, como a gente vem falando, para que as sociedades subam. E ela faz uma referência, ela fala para a gente reviver
a casa do caminho, lá dos tempos de Jesus. E aí eu acho que vale a gente gastar um pouquinho, tem tempo aqui, né, para gastar um pouquinho sobre o que é a casa do caminho. É uma referência que ela trouxe muito sutil da literatura Paulo Estevão. Sei quem já leu, viu lá sobre a casa do caminho, e ela trouxe muito delicado, e no rodapé do capítulo tem essa referência do Paulo Estevão. Mas vamos ver. Quando a gente pega e estuda, né, os próprios evangelhos, né, e literaturas espíritas, a gente consegue juntar as coisas e entender melhor. O que era a casa do caminho? Depois da crucificação e de tudo aquilo que aconteceu, né, no momento da Páscoa, os discípulos, eles continuaram em Jerusalém, certo? Só que depois que teve a morte de Estevão, né, Estevão que foi julgado pelo Sinédrio, foi sentenciado, né, e a sua execução foi de apedrejamento até a morte. Inclusive Saulo estava presente na execução. Saulo, que depois se converteu a Paulo, todo mundo já sabe. Depois disso, as perseguições começaram a aumentar, começaram a se intensificar. E aí muitos discípulos se dispersaram e foram criando comunidades, núcleos, né, de convivência com aqueles que queriam seguir o caminho. Porque naquela época não existia o termo cristão. Não foi Cristo, não foi Jesus que criou esse termo, né? Então não tinha. Então essas comunidades eram chamadas de... Quem que povoava essas comunidades? Os seguidores do caminho. Porque Jesus recebia essa referência, o caminho, né? Então, e isso está em vários lugares. Por exemplo, em Atos, né, Atos dos Apóstolos, né, tem várias referências disso, do caminho. Então, casa do caminho, usando a literatura espírita, são esses locais, né, onde haviam habitados por povos que seguiam Jesus, né? Inclusive em Atos, eu trouxe até um aqui, Atos, o capítulo 4, versículo 32, está assim, ó: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. A gente tem que até tomar cuidado com essa interpretação, né? Que isso não é político, né? Mas o que significa ali? Que a fraternidade reina, ela não era só uma ideia, né? Ela fazia parte da convivência. As pessoas que conviviam ali tinham isso. Não significa que elas já eram perfeitas, não significa que elas não tinham falhas. Aliás, nos evangelhos e nos próprios livros que compõem a Bíblia, mostra que havia esse desavença, havia esse problema, mas todos ali, até determinado momento, tinham o mesmo propósito, de viver seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo o caminho, né? E a irmã se usa justamente esse gancho para trazer, para a gente reviver a casa do caminho, ou seja, para a gente voltar ao conceito de viver seguindo os ensinamentos de Jesus. E aí, voltando ao capítulo, ela traz o Espiritismo para o meio da questão como responsabilidade. Ela traz uma referência da própria codificação do Livro dos Médiuns, né, do capítulo 29, que esse item, o item 350, ele nos orienta a levantar bem alto a bandeira do Espiritismo cristão e humanitário. Que a melhor maneira da gente estender essa bandeira não é através de palavras e pregações, isso está na codificação, mas sim através da prática, né? Como que você, está na codificação, como que você, entre aspas, avalia um bom espírita? Pelas suas práticas, pela sua convivência, e não pelo que se fala ou pelo que se vê, mas sim pelas suas atitudes. A gente já falou isso também em outros capítulos desse livro. E ela traz que com a união, né, de todos que já compreendem esses princípios, né, de Jesus, a gente encontra uma âncora capaz de salvar a sociedade. A gente vê aí a sociedade, olhando um período curto do tempo, parece que as coisas estão muito piores, né? Mas olhando um macro, a gente vê que as coisas estão melhorando.
E quando a gente atinge esse ponto, né, onde a gente tem a espiritualidade, né, o conceito de fraternidade em todo o planeta, a gente faz um marco, que é o início de uma nova era. Isso está no livro aqui, né? Então, ou seja, a gente sabe que a gente está no meio de um processo de transição planetária. Então, nós estamos nesse momento, onde a tendência é fazer com que os conceitos de Jesus, mesmo que às vezes em outros lugares tenha outros nomes, mas os conceitos, o caminho, ele se prevaleça por toda a Terra. E o Espiritismo não faz o convite para participar dessa grande obra, porque Jesus disse que isso iria acontecer, a Boa Nova iria se estender por todo o planeta, e a gente está sendo convidado para participar disso, e vai nos dar a oportunidade justamente para estender as mãos uns para os outros e evoluirmos juntos, para colher o mal que ainda existe através do amor, através da rede da fraternidade. Mas a irmã se faz um alerta para a gente ter cuidado para não querer salvar o mundo e esquecer quem está do nosso lado, né? Porque amar é o próximo, e quem é o próximo mais próximo de nós, começando por nós mesmos. Ele traz esse alerta. Antes dos projetos de amor ao próximo na sociedade, estimulemos a fraternidade àquele que está ao nosso lado. Né? Muitas vezes a gente faz um monte de coisa, atende o mundo inteiro e esquece da nossa esposa, esquece do marido, do filho, né, do irmão. E aí, como é que fica os próximos? Como é que a gente vai conseguir avançar? E isso tem outras literaturas, né? André Luiz mesmo tem lá, acho que no Mensageiro, se não me engano, tem um ponto onde o mentor, ele está numa evolução legal, só que ele tem parentes, que eram parentes, né, na Terra, onde não estão numa situação boa. Ele evita de ir em escalas maiores para ajudar aqueles que são próximos. Isso é um exemplo de uma literatura, mas a gente tem nossos exemplos mesmo, né? Como que a gente consegue fazer um monte de coisas e ignorar a nossa casa? E encerrando o capítulo, né, indo para a parte final, ela mostra que a simplicidade, a despretensão e o desapego da personalidade, o desapego do ego, nós vimos isso, né? O livro fala bastante disso, né? Eles são caminhos promissores para a gente alcançar essa educação emocional, que é o que vai levar, essa educação emocional que vai levar a gente a ser fraternos. É o objetivo, né? A educação emocional tem esse objetivo. E ela coloca assim: assumamos a batalha íntima por esse ideal, perseveramos no trabalho, na oração e no tempo. Nós estamos educando as nossas emoções para a gente construir algo ao longo de uma história espiritual imensa, né? Nossa história não é só hoje. Então esse treinamento todo, essa educação toda não vai acontecer em uma vida, certo? Não dá. A gente ainda tem muitas imperfeições. A fraternidade, ela não vai ser construída, né, mais uma vez, a toque de caixa, estalado dedos. Não é assim, mas a gente tem que procurar diariamente, senão quanto menos a gente faz, mais demora. E o planeta não tem tempo mais para essa fase. Ela coloca que a fraternidade, ela não vai ser conquistada amanhã, né? Só porque, mais uma vez, né? Só porque a gente está estudando ou vendo algumas coisas, na prática. Mas amanhã a gente pode praticar mais atos fraternos do que a gente pratica hoje, né? E ela encerra o capítulo assim: ave a fraternidade. Ave a várias coisas materiais, ela trouxe isso, né? Ave a fraternidade. Achei bastante interessante, porque ela trouxe a Casa do Caminho, onde tinha-se ave César, e dai a César o que é de César, ou seja, tudo que é material. Então ela trouxe uma coisa eterna, né? Ave a fraternidade. Pessoal, esse capítulo é curto, mas eu achei bastante profundo. O livro, a gente está na metade para o fim,
E as coisas vão se encaixando, né? Mesmo nos dias que eu não venho, eu assisto os vídeos, eu estou lendo o livro também, mas você vê que quem está estudando, quem está se preparando para fazer aqui, você vê que as coisas começam a se encaixar, né? De uma forma muito fantástica. Eu acabei de comentar com a Ana, né, Ana, que a Irmã-se, esse livro especificamente, ela traz uma claridade muito grande sobre esses assuntos que não são fáceis, né? Eles mexem com a gente, porque ela fala de um jeito que não tem como você falar assim, não entendi. Pode ser até um pouco difícil, você ler 2, 3 vezes, está claro, mas a gente fica meio relutante porque dói. Dona Araci fala isso, né? Doeu, pega para casa, leva que é teu. Então, eu acho que vale muito a gente refletir, ir para casa e começar a se policiar nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Então, vamos fazer um contato maior com nossos mentores. Quem quiser fechar os olhos para facilitar a concentração, fica à vontade. Agradecer esse momento que nós estamos aqui agora, onde nós mesmos se dispomos a vir aqui tirar uma parte do dia, uma parte pequena do dia, de tantas coisas que a gente faz para a matéria, para a gente estudar, ouvir, refletir, e que a gente se proponha a abrir mesmo o coração, deixar que o caminho nos guie, deixar que Jesus faça de nós seus servos. Vamos permitir que esmague o nosso ego até o ponto dele sumir e sermos o que Deus criou: luz, paz e amor. Obrigado a todos. Assim seja.